Olá, 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 minha querida amiga, meu querido amigo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Um bom dia a todos e hoje, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. No estudo passado, nós aprendemos sobre Jesus e o crescimento espiritual, que era o estudo 13. E hoje vamos estudar o estudo 14, que vem com o título Jesus e a Fidelidade. Você quer aprender a ser fiel a Deus? Você quer ser fiel a Deus? E você quer deixar que Jesus guie sua vida e você continue sendo fiel a Deus? É isso que nós vamos aprender hoje. Mas eu te convido a curvar a nossa fronte e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela vida e pela saúde, pelo cuidado, pela tua proteção, por cada um de nós, Pai. Muito obrigado por tudo, pelo ar que respiramos, pela vida, pela saúde, pela alimentação e por todos os cuidados que o Senhor tem nos dado, Pai, a todos os dias, Pai, para vencer, Pai, as nossas batalhas e as nossas lutas. Te peço que me abençoe, que as palavras sejam transmitidas aqui, não sejam transmitidas através de mim, mas através do Teu Espírito Santo, guiando e me inspirando para transmitir a Tua mensagem. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ninguém gosta de ser traído. A dor da traição é um dos piores sentimentos, pois a infidelidade só existe onde havia confiança. Alguém em que você não confia não tem como traí-lo, nem tirar nada de você, justamente porque antes não se esperava a lealdade dessa pessoa. A traição dói tanto porque em algum momento houve compromisso, entrega, proximidade, segurança, fidelidade e uma palavra que vem do latim e significa preservar as características originais. Ser fiel é referência, fidelidade é sinônimo de lealdade e honradez. Como cristãos, nosso maior exemplo de fidelidade é Jesus. A Bíblia relata que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Cristo foi fiel ao Pai e ao plano de salvar a humanidade. Seu amor foi tão grande que nos ofereceu não apenas o melhor que tinha, mas tudo. Ele entregou a si mesmo. Neste estudo vamos aprender mais sobre a fidelidade que Deus nos inspira a praticar em nosso dia a dia. Sua vez de procurar. Vamos ler Lucas capítulo 19, versículo 11 e 27. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. No versículo 27 diz: Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Bem, aqui fala as parábolas das minas, né? No reino de Deus, a fidelidade é um ponto fundamental. Segundo o relato bíblico, certo homem deu aos seus 10 servos a mesma quantidade de minas. Uma moeda grega, cujo valor era equivalente a 100 dias de trabalho, um dos servos atendeu a única orientação: negociem até que eu volte, e conseguiu 10 vezes mais. 10 vezes mais. Outro trouxe 5 vezes mais, cada um conforme sua capacidade. Entretanto, o servo infiel não fez nada, e a mina que a princípio lhe havia sido confiada foi entregue aos que tinham mais. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Por que fidelidade a Deus é importante em nossa confiança? Vou ler aqui para vocês, é Apocalipse capítulo 2, versículo 10, tá? Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Então seja fiel nas adversidades, nas tentações, nas lutas, nas dificuldades, em tudo. Se a gente for fiel a Deus, Deus vai ser fiel conosco e vai nos salvar para o reino de Deus. Sabe, muitas das vezes acontece muito com a gente que é cristão. Às vezes a gente arruma um emprego e naquela na frente contar que a gente arranjou um emprego. Mas não adianta nada contar que eu arranjei emprego se eu estou trabalhando no sábado.
Isso não é ser fiel com Deus, isso é ser infiel com Deus. Então nós devemos ser fiel em Deus em todas as áreas da nossa vida. Qual deve ser a prioridade da minha vida? O reino de Deus. Como está em Mateus 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? Em última instância, graças a quem obtemos nossos bens? A Deus. Vocês podem ver em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7 e 18. Do que devemos devolver o dízimo? Devemos devolver a 10ª parte de tudo o que Deus nos der. Gênesis capítulo 28, 20 a 22. Para que os dízimos serviram no passado e servem hoje? Números capítulo 18, versículo 21. Sustenta o ministério dos sacerdotes e levitas. Malaquias 3:10. Proveu o mantimento da casa do Senhor. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Apoiar os que vivem para pregar o Evangelho. Para que servem as ofertas? Êxodo capítulo 35, versículo 29. Suprir as necessidades da obra de Deus. 1 Crônica 29, capítulo 9. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 9 e 16. Expressar gratidão ao Senhor. 2 Coríntios 9, 7. Ajudar o cristão a desenvolver a generosidade. O que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas? Os preceitos mais importantes não anulam no dízimo. Vou ler aqui só para tirar a curiosidade de vocês. Mateus capítulo 23, versículo... Mateus 23, 23. Vamos abrir essa Bíblia de Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então aqui está falando dos escribas e dos fariseus. Eles davam dízimo da parte que lhes sobrava, eles não davam dízimo integral conforme Deus havia pedido. Então Deus quer de nós fidelidade. Se a gente for fiel em Deus, se a gente for fiel a Deus em pouquíssimas coisas, Deus nos fará fiéis em muitas coisas. Então nós devemos ser fiel a Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Em tudo o que Deus nos mandar, nós devemos ser fiéis. A Bíblia ensina que os dízimos e as ofertas são parte da adoração. O ato de entregar voluntariamente o dízimo mostra em quem eu confio e a minha dádiva de gratidão pelo que Deus me concede. As ofertas representam nossa gratidão pela salvação oferecida por Cristo na cruz. O que ela faz hoje como intercessor e o que fará quando voltar. A Bíblia não prescreve o percentual da oferta. Portanto, ela pode ser menor, igual ou maior que o dízimo. O dízimo e as ofertas são um meio fundamental para cumprir a missão de pregar o Evangelho a todo mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Como você se sente ao ver o que Jesus faz? Ao ver o que Jesus fez, faz e fará por você. Eu vejo que Jesus pode me abençoar, Jesus pode me dar o que eu preciso. Se eu sendo fiel a Ele, eu me sinto feliz, eu me sinto de coração aberto, eu me sinto aquela alegria imensa por Jesus. Porque se a gente dá o dízimo e se a gente dá a oferta, é porque Deus nos provê, Deus nos dá e nós devemos entregar a Ele. Entendeu? Porque Deus é dono de tudo. Ele nos dá força, Ele nos dá a saúde, Ele nos dá o vigor, Ele nos dá a esperança, Ele nos dá a oportunidade de eu e você acordarmos vivo com saúde. Compromisso de fé. Entendo que a devolução dos dízimos e das ofertas é uma forma de adorar a Deus e demonstrar a minha fidelidade a Ele. Portanto, desejo empregar não apenas meus recursos na causa de Deus, mas também minha vida, meus dons e meus tempos. Então que você seja fiel a Deus, seja no dízimo, seja no trabalho, seja na escola, em todas as áreas. Seja fiel a Deus e Deus vai ser fiel para você. E Deus vai te abençoar. E Deus nunca vai te desamparar. Então, nesse exato momento, eu convido você a refletir na mensagem musical que eu vou fazer agora.